desiste de medida provisória que diminui de 56 para 6 os setores da economia beneficiados com imposto menor. Mas a redução deve ser proposta novamente em forma de projeto de lei. Demissão voluntária, jornada reduzida e licença sem remuneração. Quem pode aderir e quais as vantagens? Veja os detalhes da medida provisória que pretende reduzir gastos com pessoal no serviço público. E esta edição destaca também: antes da multa, a informação. Projeto exige que dono de veículo seja notificado por e-mail ou celular sobre infração cometida no trânsito. E comissão estuda uma nova medida de combate à exploração sexual. Empresa envolvida pode perder o CNPJ. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. A semana política no Congresso começa com uma surpresa. Uma medida provisória que estava entre aquelas que mais interessavam ao governo vai ficar pelo caminho. O objetivo era reduzir setores da economia beneficiados com um pagamento menor de contribuição previdenciária. Mas isso tudo mudou e uma nova estratégia vem aí. A gente conversa com a Dini Moraes, que tem essas informações. Dini, o que aconteceu com essa medida provisória 774, hein? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, Jaciene, no meio dessa crise política toda, da votação na semana passada, da denúncia envolvendo o presidente da República, Michel Temer, acabou que os prazos das medidas provisórias, que são as primeiras da fila da pauta do plenário, os prazos eles ficaram apertados. E especificamente dessa medida provisória, a 774, ficou muito apertado, tendo em vista que ela é polêmica. Só a gente relembrando aí, a medida provisória, ela diminui de 56 para 6 os setores da economia que têm direito de pagar menos contribuição previdenciária sobre a folha de funcionário. Na prática, menos imposto para as empresas, né? E isso acaba dando o que falar aqui dentro, porque tem vários setores econômicos representados pelos parlamentares, né? Isso é normal. Os empresários, tem vários setores aí que a gente vê representados aqui. Então, os deputados e senadores também lá na comissão mista tentaram aumentar isso aí lá naquela comissão mista que avalia antes de vir para o plenário, eles chegaram até a aumentar um pouquinho, viu? Foi de 56, foi para de 6, né, foi para 16 setores econômicos, 10 a mais do que previa o governo. E lá eles também fizeram uma outra mudança, de que a validade dessa medida provisória, em vez de ser julho desse ano, passaria a ser a partir de janeiro do ano que vem. Isso traria um impacto direto na pretensão do governo, que estimava receber aí cerca de 5 bilhões de reais só este ano com essa medida. Mas pelo jeito essa discussão vai parar ali na comissão especial, né, Dini? Acabou que vai ficar por lá mesmo. Pelo menos por meio de medida provisória, justamente, né? Porque seria um prazo muito apertado para fazer todos esses ajustes no plenário e tendo em vista ainda que tem 2 medidas provisórias antes dessa, então que precisavam ser votadas, então o prazo acabaria ficando muito curto para ela ser votada no plenário da Câmara, depois votada no plenário do Senado, antes de perder a validade. Tudo isso antes de quinta-feira, que é quando ela perde a validade. Enfim, o governo tomou essa decisão e hoje os líderes, os deputados comentaram essa decisão. Vamos dar uma olhadinha no que eles falaram? Vamos lá. Não existe unidade na base em relação ao projeto, a medida provisória de reoneração. Por quê? Porque o relator da matéria, que é da base do governo, ele reintroduziu novamente os benefícios para os setores que a medida provisória estava excluindo. Portanto, o governo, no nosso modo de ver, está mais uma vez confessando que não tem condições de unificar a sua base. Com relação à reoneração, não dá tempo, eu acho que é muito difícil e o governo vai ter que possivelmente mandar um projeto de lei para a gente poder discutir essa questão de reoneração. Essa coisa de você reonerar a folha, Deus me livre, né? A gente deu sorvete para o empresariado brasileiro e está tirando ele antes dele saborear o sorvete. Então é um negócio complicado, que é algo que a gente vai ter que se aprofundar.
A gente viu aí, né, o deputado Beto Mansur falando da questão do projeto de lei, né, Jaciene? O governo não desistiu ainda de diminuir os setores beneficiados com essa redução do pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha de funcionários, não, tá? Eles vão reenviar esse assunto via projeto de lei. E aí, lembrando, né, o projeto de lei ele não tem uma eficácia imediata e, teoricamente, tramita mais devagar aqui no Congresso Nacional. Mas há um entendimento do governo que é preciso diminuir esse número de setores que são beneficiados com isso. E lembrando que essa desoneração da folha começou lá em 2011 e ao longo dos anos o Congresso Nacional foi inserindo setores aí nessa desoneração, o que acabou tornando aí 56 setores, né? Uma lista longa, segundo o governo, e que eles querem realmente diminuir. Por isso, vão reenviar o assunto via projeto de lei. Ou seja, a discussão recomeça aqui no Congresso, então, nas comissões, possivelmente iniciando aí aqui pela Câmara, né, Dini? Exatamente. Agora tem outras medidas provisórias na pauta, né? Temos sim, Jaciene. Lembrando que a pauta tem 5 medidas provisórias. Essa a gente já falou, a 774 não deve ser votada, mas a gente tem 2 medidas provisórias que vencem também na quinta-feira, que estão com prazo apertado. Eu fiz a lista total das medidas provisórias só para a gente dar uma olhadinha, para a gente ir se guiando no nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. A primeira, a medida provisória 772, ela aumenta as punições para os frigoríficos que não respeitam a lei sanitária. A gente já falou sobre isso aqui, ela já está na pauta há algumas semanas. Ela aumenta a multa máxima de 15 mil para 500 mil, também traz umas outras punições, por exemplo, como impedir de receber financiamento público por 5 anos. E, na verdade, é só concluir a votação dessa medida provisória, né, Dini? Exatamente, Jaciene. Ela já teve o texto principal aprovado na semana passada, agora faltam só votar destaques, ou seja, trecho que os partidos pediram para serem votados separadamente. Então, essa votação não deve ser muito complicada, não, tá? A medida provisória 773, ela permite que prefeitos e governadores usem na educação o dinheiro que eles receberam da repatriação de patrimônio ilegal que brasileiros mantinham no exterior. Esse patrimônio foi legalizado e parte do dinheiro arrecadado com multas e com impostos foi dividido para os estados e municípios. Por que isso é importante? Porque prefeitos e governadores que não conseguiram cumprir a meta do percentual que deve ser aplicado em educação no ano passado, vai poder usar esse dinheiro para não ter que responder e possivelmente, na Justiça Eleitoral, e poder ficar inelegível, né? Então vai ajudar aí a desafogar alguns prefeitos que não aplicaram 25% da arrecadação. É o mínimo exigido pela Constituição. Exatamente. E que eles podem ser responsabilizados quando não cumprem essa determinação, né? Exato, eles podem ficar inelegíveis por até 8 anos. Tanto esta quanto a primeira medida provisória, a 772, elas não têm uma divergência de mérito. O que existe é uma obstrução dos partidos de oposição, uma obstrução política que a gente já viu acontecer aqui há alguns anos, por isso que as votações estão acontecendo mais devagar aqui. Mas nessas duas medidas provisórias, o mérito em si não é polêmico, entendeu? Existe até uma certa concordância, porque, por exemplo, principalmente nessa segunda medida provisória 773, tem prefeitos de todos os partidos que não respeitaram. Há interesse de todos os partidos, né? Há interesse de vários partidos de que isso seja aprovado. A MP 774 a gente já falou que não deve ser votada, e aí as outras 2 medidas provisórias, a 775 e a 783, elas não vencem agora essa semana, elas têm um prazo um pouquinho maior, então por isso elas não devem ser votadas essa semana. Só para a gente falar rapidinho, a 775 ela muda regras de garantias em operações financeiras e a 783 ela cria um novo refis, que é uma nova forma de descontos e parcelamentos de dívidas que pessoas e empresas têm junto ao governo federal. Também é uma medida provisória super polêmica e de bastante interesse do governo federal. Por isso também a gente está vendo várias reuniões envolvendo o governo, base governista, os deputados, para poder tratar disso aí antes de fato ser votado, para poder tentar aí uma aprovação. Bastante coisa, né, Dini? Bastante coisa, Jaciene. A Câmara, os deputados conseguem votar essas propostas essa semana? Provavelmente as 5 não. Aquelas 2 primeiras que vencem na quinta-feira pode ser que sejam votadas sim. Sejam concluídas. Exato. A primeira, né, seja concluída. A primeira, praticamente certeza, né? E a 773 também, do dinheiro da repatriação para a educação, também provável que seja votada. Só que a gente precisa levar em conta que o trabalho do plenário também é afetado pelo que acontece no resto da Câmara. E esta semana está sendo votado de terça a quinta, ou seja, amanhã até quinta-feira, estão sendo votados nas comissões responsáveis pela reforma política essas mudanças eleitorais para valerem nas eleições do ano que vem. E isso tem prazo, isso precisa ser votado aqui na
Câmara e no Senado, e o que for projeto de lei precisa ser sancionado e o que for mudança na Constituição precisa ser promulgado aqui pelo Congresso até outubro, para conseguir valer nas eleições do ano que vem. Então, ou seja, esses assuntos de reforma política são prioridades para os deputados e eles estão sendo votados lá nas comissões. Ou seja, possivelmente esse debate nas comissões especiais terão reflexos no plenário também, né? Pode ser que tenha, não é certeza que tenha, mas pode ser que tenha. Se alguma votação se estender um pouquinho mais, pode ser que afete o trabalho do plenário também, porque lembrando aí, né, que quando tem votação no plenário da Câmara, todo o resto precisa parar. Então, dessa semana, a prioridade é também deixar acontecer as votações lá da reforma política nas comissões. E aí o plenário abriria mão, vamos dizer assim, né, de ter votação ali durante esse debate ou essa discussão, ou até votação nas comissões especiais, né, para liberar esses assuntos para o plenário. Exato. Só uma última informação, Jaciene. Amanhã à tarde, às 3h30 da tarde, está marcada uma reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Então lá eles devem acertar certinho o que de fato vai ser votado. Bater o martelo, né, Jenny? Exatamente, no plenário da Câmara. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos. A gente vai agora para o outro lado do tema que deve movimentar o plenário em breve. O governo publicou na última semana de julho uma medida provisória que cria o programa de desligamento voluntário para os servidores públicos federais. Com o objetivo de reduzir despesas com pessoal, a medida também incentiva a jornada de trabalho reduzida e a licença sem remuneração. De acordo com a medida provisória 792, o servidor público federal vai poder pedir a redução da jornada de trabalho de 8 horas para 6 ou 4 horas por dia. A diminuição, claro, também vai valer para a remuneração. O servidor que aderir à jornada reduzida vai receber como incentivo o pagamento adicional correspondente a meia hora diária. O governo quer economizar com a folha de pessoal e, por isso, vai estimular também o desligamento voluntário. Quem aderir ao PDV vai receber uma indenização. O valor é de 125% do salário de um mês, multiplicado pelo número de anos trabalhados. Terá preferência o servidor com menor tempo de exercício no serviço público e quem está em licença para tratar de assuntos particulares. O desligamento será voluntário e terá limites. Não poderá aderir, por exemplo, o servidor em estágio probatório ou que já tenha tempo para pedir aposentadoria. Outras regras ainda vão ser definidas pelo Ministério do Planejamento. O governo também vai incentivar a licença sem remuneração. Para ficar afastado por 3 anos, o servidor público vai receber um valor correspondente a 3 vezes o salário. Pela proposta, é possível prorrogar esse prazo por mais 3 anos a pedido da pessoa ou por interesse da administração pública. Mas a licença sem remuneração não poderá ser interrompida. Os aliados do governo na Câmara acreditam que a proposta terá apoio suficiente para ser aprovada com tranquilidade dentro do prazo, que vai até o final de setembro. O que o governo está procurando fazer é um ajuste fiscal para com que o Brasil mostre para o mundo, para os investidores nacionais e internacionais, que o Brasil está sob controle, que a economia está sob controle. E a proposta do PDV é justamente ter um equilíbrio, em especial na Previdência. Já a oposição aposta que a matéria terá resistência e será modificada quando for a votação. Ajuda a desmontar o serviço público, porque provavelmente vão sair com esse benefício da medida provisória aqueles trabalhadores que têm outras perspectivas, que têm eventualmente maior capacidade até e deixam o serviço público. O problema do funcionalismo são os salários fora, acima do teto. Então não são os salários dos funcionários que foram concursados, a maioria deles trabalhando com salário baixo. O Ministério do Planejamento informou que os servidores públicos federais só poderão aderir ao programa de demissão voluntária, à redução de jornada e à licença incentivada quando for editada a regulamentação prevista na medida provisória. O Ministério ainda está trabalhando nessas regras. Ao mesmo tempo em que propõe um plano de demissões voluntárias, o governo confirmou os aumentos salariais para 10 categorias aprovados pelo Congresso. O presidente Michel Temer sancionou os reajustes, mas com uma série de vetos. Agora é lei. Entre as categorias beneficiadas com o aumento estão auditores fiscais e o corpo diplomático. O governo federal estima um gasto perto dos 3,5 bilhões de reais ao ano. Para o advogado especialista em administração pública, uma decisão estranha,
já que o governo também criou um plano de demissão voluntária no serviço público. Soa, no mínimo, contraditório ou paradoxal que essas medidas caminhem em conjunto, principalmente quando vêm acompanhadas de altas de imposto, que é o que tem acontecido. O deputado Irã Gonçalves, que presidiu a comissão mista sobre o tema, rebate. O aumento faz parte de um acordo com a categoria e já estava previsto no orçamento. Quanto aos vetos, ele lamenta que outras categorias tenham ficado de fora. É o caso dos professores dos ex-territórios, como Rondônia, Roraima e Amapá. Essas categorias, elas estão com seus salários defasados e elas trabalharam muito na construção do nosso estado de Roraima na época do território. E nós estamos, ao lado disso, tentando aprovar em segunda votação aqui na Câmara a PEC 199, que vai certamente contemplar essas que não foram contempladas agora. Mas, no geral, ele concorda com os vetos, como sobre o trecho que transformava os cargos de nível médio do Banco Central em nível superior e sobre o ponto que permitia que funcionários públicos federais fossem cedidos para o Sistema S, como o Senai, por exemplo. Neste último, até a oposição concorda, mas só no conteúdo. De fato, há uma contradição entre você fazer esta cessão, né? Mas entrou em conflito com um segmento que, sem dúvida alguma, tem prestado grandes serviços a partir de programas públicos. Isso poderia ter sido resolvido, né, de maneira negociada e não com um veto presidencial. Um projeto de lei já aprovado numa comissão da Câmara determina que os órgãos de trânsito avisem com maior rapidez os donos de veículos sobre as infrações cometidas. Não basta aquela notificação que atualmente já chega pelo correio. É preciso mais agilidade, por e-mail ou mensagem de celular. Proprietários de veículos podem ser informados em tempo real sobre as infrações de trânsito que cometerem. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Viação e Transportes prevê que o aviso deve chegar por e-mail e mensagem de texto para celular. Para isso, o dono do veículo precisa manter seus dados atualizados. O relator considera que a proposta traz benefícios aos motoristas. A ideia é que, com essa nova tecnologia informando a pessoa, possa eles, assim, conseguir se preparar para a defesa. A mensagem deve conter horário, local e data da infração. É importante ressaltar que o aviso eletrônico não substitui a autuação oficial que o Detran continuará mandando pelo correio. Esse especialista em trânsito concorda com a proposta. Segundo ele, quanto mais rápido o dono do carro for informado, melhor. Ajuda a recorrer, porque fica mais fresco na memória das pessoas o que aconteceu de fato no momento em que houve a autuação. Mas principalmente tem esse efeito da proximidade entre o evento e a notificação. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o Senado sem a necessidade de votação no plenário. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto que prevê a cassação do CNPJ de empresas e estabelecimentos envolvidos com exploração sexual e o tráfico de pessoas. O texto aprovado é um substitutivo da Comissão de Segurança Pública ao projeto de lei 2252, de 2015, que inicialmente não previa a perda do CNPJ como punição aos estabelecimentos que contribuírem de qualquer forma para a prostituição e o tráfico humano. Com isso, a cassação passa a acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Proprietários e sócios de empresas condenadas só poderão exercer a atividade comercial após 5 anos do cumprimento da pena. O relator, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, defende a aprovação do substitutivo. Se está envolvido com tráfico de pessoas humanas, tráfico de órgãos, exploração sexual de jovens, de crianças, de adolescentes, de pessoas humanas em geral, e se há uma mera acusação, você não pode tirar o CNPJ, mas se a pessoa foi investigada, condenada e transitada em julgado, significa que não há mais recurso, então não tem mais como preservar a pessoa na condição de empresário, preservar a sua empresa, se a empresa foi um instrumento para cometimento de crimes contra a pessoa humana. O último relatório do Ministério da Justiça sobre tráfico humano no Brasil informa que cerca de 4.000 crianças e adolescentes foram resgatados de situações de risco nas rodovias federais brasileiras no período de 2005 a 2013. A secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, Elaine Mazzaro,
diz que as principais vítimas são mulheres jovens de baixa escolaridade. Os estudos e pesquisas do Ministério da Justiça apontam que crianças, mulheres jovens de baixa escolaridade, de baixa renda, ainda são as principais vítimas. Elas são assediadas e enganadas com promessas de bons empregos, bons salários, viagens e uma vida melhor. E, infelizmente, quando elas chegam no seu destino, não é nada disso que ocorre. E elas já chegam endividadas, numa dívida impagável. E ali elas são torturadas, sacrificadas e muitas vezes escravizadas. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário, mas ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O esporte em tempos de inclusão. Uma exigência aprovada em 3 comissões da Câmara garante que os espaços para a prática de ginástica sejam adaptados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A norma vale não só para os que serão construídos, mas também para as obras de reforma e ampliação. Já está completando um ano da passagem da tocha das Paralimpíadas de 2016 pelas cidades brasileiras. Nossos paratletas ficaram entre os 10 primeiros que mais conquistaram medalhas. Mas, como está hoje a maioria dos ginásios esportivos brasileiros? Começando pela entrada do público que tem problemas de mobilidade. Nós temos barreiras, desde as calçadas, desde os estacionamentos, desde as entradas, que vão se acumulando e tornando muito difícil a chegada do cadeirante, da pessoa em muletas, das pessoas com dificuldades ou limitações de mobilidade. Um projeto aprovado em 3 comissões da Câmara determina que todo novo ginásio construído, reformado e ampliado no Brasil deve oferecer condições para o acesso do público com deficiência. E também para a prática de atividades paradesportivas, como a de Guilherme Costa, que está se destacando no tênis de mesa. Ele considera a proposta importante. Dá para melhorar, principalmente questão de acesso à rampa, acesso à arquibancada, que muitas vezes não tem, e banheiro, né? Eu acho que esse novo projeto aí que foi aprovado é fundamental até para as pessoas de cidades pequenas começarem a praticar. Tivemos a preocupação ao relatarmos esse projeto do deputado Wellington Prado, justamente de propiciar que as novas construções, que as reformas, né, de ginásios pudessem ser adaptadas tanto para o acesso das pessoas com deficiência, quanto também para a prática da atividade paradesportiva. O tênis de mesa foi grande parcela da minha autoestima, já são 17 países que eu conheço, tenho mais de 50 medalhas, então foi o tênis de mesa que me proporcionou isso. A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. A gente encerra esta edição com as imagens do Congresso Nacional, iluminado da cor roxa. É uma alusão ao Agosto Violeta, uma campanha para combater a violência e celebrar o Dia Nacional do Perdão, comemorado no dia 30 de agosto. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.